Boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Agora é para valer, já estamos com 29 pessoas na sala. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro online, O Poder da Ação, né? Um conteúdo super especial, né? Que eu falo que esse conteúdo ele mudou a minha vida, ele fez um movimento especial na minha vida. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Obrigado aí pela oportunidade da gente estar junto hoje, tá? E aí, uma das coisas que eu queria pedir para vocês é, como é a nossa primeira experiência online, principalmente pelo Zoom, queria que vocês usassem bastante os comentários, com as dúvidas, falando de onde vocês são, porque isso é super importante para mim, até para avaliar o nosso trabalho, né? E também para a gente continuar fazendo o que a gente acredita, tá? Fala, Mário! Sejam todos muito bem-vindos. Talvez eu não consiga falar com todo mundo, porque, querendo ou não, agora já diminuiu bastante o meu tamanho. Mas nós estamos aqui hoje para falar de um conteúdo de coaching, né? De inteligência emocional, e que eu tenho certeza que pode fazer muita diferença na vida de vocês. Então, para a gente ajudar, como a gente está num grupo bem grande, então eu ia pedir para vocês que enquanto a gente estiver aqui, eu estiver falando o assunto, manter os microfones fechados, porque daí a gente não corre risco, né, de atrapalhar o colega, atrapalhar a pessoa que está ouvindo. E também coloque nos comentários as dúvidas para a gente começar a trocar a nossa ideia, tá bem? Então vamos lá, vamos começar, né? Vamos começar. Lá, se a gente estivesse ao vivo, a gente estaria com uma música alta, muita coisa legal, mas eu gostaria realmente da gente começar aí bem animado, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser bem especial. Então vamos lá, todo mundo aqui já conhece o livro? Quem conhece o livro, levanta a mão para mim, quero saber. Aê, que legal, muito bem. Então, esse livro, uma das coisas que foi muito especial para mim, eu tive no meu primeiro encontro do Método CIS, né, no meu primeiro Método CIS com o Paulo Vieira, foi justamente no mês que ele lançou esse livro em 2015. Então, foi uma grande oportunidade para mim, porque além de eu estar participando do Método CIS, que hoje é considerado o maior encontro, né, maior curso de inteligência emocional do mundo, o Método CIS, ele ainda estava lançando esse livro. Então, para mim, assim, eu peguei a segunda edição, eu tenho a segunda edição, né, autografada por ele, é muito especial isso para mim. Então, a minha vida realmente começou junto com o Poder da Ação. A minha história com coach começou exatamente junto com o Poder da Ação, né? E aí, o que acontece? Esse livro, que é muito interessante desse livro, é que esse livro ele é realmente o único treinamento de inteligência emocional e coaching brasileiro que se tornou um treinamento. Então, isso é muito legal, porque a gente tem vários outros treinamentos baseados, né, que se tornaram best-sellers, mas brasileiro, esse é um dos únicos. Então, a gente realmente é muito especial por isso, né, porque realmente foram muitos casos. Então, a gente começou, eu tenho aí uma historinha, né, até coloquei aí as minhas duas fotos de alguns eventos com Paula, né, então, assim, eu já passei aniversário, eu já passei feriados, muitos treinamentos, muitas horas de treinamentos junto, né, aprendendo ali, trocando, monitorando, isso para mim foi uma grande experiência. E dentro da história do Poder da Ação, né, dentro dessa linha de escritores, o Paulo ele tem muitos livros escritos, então eu coloquei todos eles aí. E em 2019, o que é muito legal é que o trabalho dele superou aí mais de 2,5 milhões de livros vendidos. Então, para a gente ver que as pessoas gostam do conteúdo e que esses conteúdos têm feito muita diferença. Então, hoje a gente vai falar especificamente do Poder da Ação, e eu acredito realmente que esse material é muito legal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Giovana Mota, eu tenho 41 anos, sou casada com o Rodrigo, sou mãe da Maria Luísa e do Mariano, e hoje, atualmente, eu estou aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, tenho uma formação em gestão empresarial, então a minha formação acadêmica é em gestão empresarial, e em 2014, 2015, eu comecei a fazer a minha formação em coaching. Então, eu fiz toda a formação completa da Febracis, então eu tenho a certificação Golden Belt, que é uma certificação internacional, e também tem algumas outras especializações, analista de perfil comportamental, e esse é o grande movimento que eu fiz para meu aperfeiçoamento na área do coaching.
Mas o que foi um grande presente para mim foi que eu me tornei uma ministrante oficial do curso, né? Então, o que acontece? Quando o Paulo ele lançou o livro, ele também criou o curso. E na verdade, ele determinou que alguns alunos que fossem formados pela instituição poderiam ser ministradores. E eu fui uma das primeiras turmas de ministrantes. Então, isso para mim é um grande presente, né? Uma grande oportunidade. E desde que me tornei uma ministradora oficial, a gente já realizou 13 edições desse conteúdo presencial. Então, eu acredito que eu tenho algumas pessoas que fizeram o curso comigo aqui, a Luciana está aqui, algumas pessoas que já fizeram, né, esse treinamento comigo, já conhecem esse conteúdo e sabem, né, realmente como que ele é tão diferencial. Deixa lá no... Tudo bem, pessoal? Todo mundo ouvindo? Eu só vou realmente, agora que a gente vai entrar realmente no conteúdo, pedir para quem não tiver, quem puder manter os áudios fechados, né? Facilita bastante para a gente, tá bom? Então, vamos manter aqui os áudios fechados. Tá? Então, vamos lá. Então, qual que é o porquê, né? Qual que é o porquê desse... Deixa eu só pôr, eu tô ouvindo de novo o meu. Eu tô ouvindo o meu áudio. Você liberou aí? Peraí, gente. Não? Tá todo mundo me ouvindo? Tá, né? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Belezinha. Então, o que é o poder da ação, né? Quando o Paulo, ele trouxe, né, esse compilado de informações, esse compilado de ferramentas sobre o poder da ação, ele acreditava numa única coisa que eu acho que é o grande ponto, né? Inclusive é um pressuposto técnico do coaching integral sistêmico, é que existe uma vida abundante e essa vida abundante, ela é possível para qualquer um de nós, tá? Existe uma vida abundante muito próxima de cada um de nós, né? Nós temos aí a possibilidade, sim, de vivermos uma vida extraordinária, de vivermos uma vida muito aquém, né, do que a gente imagina, muito além do que a gente imagina. Porém, existe uma divisão, existe uma separação entre aquelas pessoas que acreditam realmente numa vida abundante e aquelas que não conseguem ainda enxergar tudo isso. E para que a gente possa acessar, né, essa nova vida ou essa vida extraordinária, que a gente fala muito de extraordinário, a gente precisa realmente atravessar uma porta. Existe um caminho que precisa ser atravessado. Existe um outro lado para o qual a gente precisa realmente estar olhando, estar se dirigindo, e existe realmente uma chave, existe um caminho e alguns passos que a gente precisa dar para que a gente possa realmente começar a viver essa vida extraordinária. Então, quando a gente está falando de uma vida extraordinária, a gente está falando de uma vida onde é possível, sim, a gente ter mais alegria, a gente ter mais realizações, muito mais viver com muito mais entusiasmo, com muito mais fé, com muito mais esperança, com muito mais amor e com muito mais atitude. Porém, e também existe essa do outro lado, né, uma outra possibilidade, que é uma vida com uma visão com mais escassez, onde a gente vive assim uma vida mais insatisfeita, onde a gente, querendo ou não, sofre um pouco mais com angústias, frustrações, tristezas, solidão, procrastinação, vitimização e autossabotagem. E tanto vida de escassez quanto vida de abundância é um convite para nós. A gente pode ver as duas coisas, elas estão aqui do nosso lado. E a gente, normalmente, né, a gente até ousa dizer que está um braço, ao esticar de um braço, tanto a nossa vida abundante quanto a nossa vida de escassez. Então, o poder da ação, ele é um compilado de ferramentas que vai nos ajudar não só a entender melhor essas margens, né? Qual é a visão que eu posso ter da minha vida nessas duas margens e, principalmente, entender qual é a margem que eu estou hoje. E aí, o que aconteceu conosco? 2020 chegou. Vamos voltar a nossa mente lá para o dia 1º de janeiro de 2020? Como é que foi para você 1º de janeiro de 2020? Você não estava cheia de planos, uma nova década, grandes possibilidades, uma vida cheia de oportunidades? Foi assim ou não foi? Hein? Foi cheio de planos, né? Todo mundo, nossa, que vai ser extraordinário, e vai ser mesmo. Eu acredito que esse ano ainda vai nos surpreender muito. Mas aí o que aconteceu com a gente, com todos os nossos planos de vida nova, de crescimento, de sonhos a realizar? Meu Deus, olha só, mudou tudo.
Chegou aí um movimento diferente na nossa vida, muita coisa aconteceu, tudo que eu tinha previsto eu precisei mudar. Eu ouso dizer, né, que a gente deu uma freada, a vida deu uma freada, e a gente precisou fazer o quê? Se adaptar, se flexibilizar. A gente precisou se ajustar. Então, quando a gente viu, né, quando a gente recebeu todas essas informações, todo esse contexto, toda essa vivência da pandemia, a gente não só foi obrigado a rever os planos para 2020, como também nos adaptarmos para uma nova vida. Então, hoje, o Poder da Ação, ele não é só um manual prático para a gente atravessar um rio de oportunidades. Mas hoje eu posso ousar dizer para vocês que ele vai ser um manual prático para que a gente ultrapasse, né, sobreponha essa questão da pandemia que nós estamos vivendo, tá? Então, hoje, tudo que nós vamos conversar aqui, depois a gente vai conversar também isso na quarta-feira, principalmente focado nos negócios, a gente vai entender um pouquinho como que essas ferramentas do Poder da Ação, elas podem nos auxiliar na nossa tomada de decisão e no nosso poder de decisão de entender o que nós vamos fazer com a nossa vida a partir de agora, como é que vai ser essa retomada, como que a gente deve reagir e quais são as ferramentas que podem nos auxiliar a isso. Então, dentro do conteúdo, para quem já leu o livro, você vai se lembrar que ele é dividido em 7 títulos, né? 7 conteúdos. Um deles é o acorde, onde a gente vai entender mesmo o estado atual da nossa vida, como é que nós estamos vivendo a nossa vida. O segundo, ele fala muito dos planos de ação, como é que eu tenho, como que está sendo a minha ação no meu cotidiano. Depois a gente fala de autorresponsabilidade, a gente fala de foco, a gente fala dos estilos de comunicação, nós falamos de como a gente questiona de forma muito positiva e muito sábia a nossa vida, e nós também falamos de crença. Então, o conteúdo ele é dividido em 7 partes, onde a gente vai olhar para a nossa vida e vamos não só olhar, mas a gente vai entender o que está acontecendo, certo? E com base em tudo isso que nós vamos receber, a gente vai talvez não olhar mais para abundância e escassez, mas a gente pode mudar isso. A gente pode ter uma outra visão dos outros, né? Das margens do rio que a gente está vivendo, da direção que a nossa vida está levando, para que a gente possa viver uma vida com oportunidades, né? A gente possa ver uma vida criando novas oportunidades, ou se a gente vai começar a olhar realmente para a nossa vida e viver uma vida baseada em ameaças. Então, hoje o meu convite para vocês é começar a pensar na nossa vida, né, com uma forma de realmente renovar, de reagir com uma possibilidade de oportunidades que virão e que a gente está tendo capacidade de rever a vida, e não só como ameaças que nós estamos sofrendo. Beleza até aqui, pessoal? Tudo bem até aqui? Tá? Belezinha. Então, vamos lá. Começando o nosso papo. Então, agora a gente começa a entrar forte no conteúdo e a gente começa a falar do nosso primeiro assunto. Então, o primeiro capítulo do livro, ele fala sobre acorde. Mas, Giovana, acorde para quê? O que eu tenho que acordar? Que papo é esse de você falar agora para mim que eu tenho que acordar? O áudio dela tá muito alto, só baixar, né, velho? Oi? O meu som tá muito alto? É isso? Oi, pessoal, tudo bem? Tá indo bem aqui? Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, a gente começa o nosso primeiro conteúdo falando sobre o acorde, tá? Então, o que é o acorde? Acorde para quê? Por que eu tenho que estar acordada, Giovana? Que papo é esse de acorde? Então, será que a gente precisa aí estar acordado para os meus sonhos? Quem aí está acordado ainda pensando nos sonhos, hein, gente? Levanta a mão para mim. Quem está pensando nos sonhos? Quem está pensando nos filhos? Quem está acordado para a família? Quem está acordado para a saúde? Quem está acordado para o casamento? Por que, Giovana, que eu preciso estar acordado, né? Para que eu preciso estar acordado? Será que eu preciso estar acordado para a minha vida? Sim, eu preciso estar acordado para a minha vida. Para acordar dos meus sonhos? Sim, eu preciso estar acordado para os meus sonhos. Será que é isso mesmo, estar acordado? Quer dizer você estar olhando para tudo, estar atento a tudo? Então, quando a gente está falando de acorde, a gente está falando de
acordar para onde eu e a minha vida estamos. Não adianta eu ficar pensando em várias facetas do que está lá fora, se eu não consigo entender o que está acontecendo comigo aqui dentro. Então, quando a gente fala de acorde, a gente não está falando de um papo motivacional, onde a gente está falando, uhul, vamos acordar, vamos fazer, vamos acontecer. Não é nada disso. A gente está falando de uma forma muito sincera, muito tranquila, de você olhar para a sua vida e entender realmente ali, diretamente ali, como é que está a minha vida hoje. Olhar de forma humilde, de forma humana, de forma vulnerável, e você olhar para a sua vida e falar assim, opa, deixa eu olhar mesmo para o meu casamento e ver como é que o meu casamento está hoje. Deixa eu olhar mesmo para as minhas emoções e ver como as minhas emoções estão hoje, o que eu estou sentindo hoje. Deixa eu olhar para a minha relação com os meus filhos e ver o que está acontecendo nessa relação com os meus filhos. E é assim que a gente começa a entender e acordar para o que está acontecendo. Então, dentro da metodologia do coaching integral sistêmico, a gente trabalha com 11 pilares. Eu não sei se vocês já conheceram essa ferramenta, né? Se vocês já viram essa ferramenta. Essa ferramenta no coaching integral sistêmico, ela chama mapa de autoavaliação sistêmica, que é quando eu olho para a minha vida em 11 pilares. Por que a gente, né? O Paulo até determinou 11 pilares. Porque ele acredita que esses 11 pilares, eles contemplam todas as coisas que são extremamente importantes para nós. Então, nós falamos da nossa espiritualidade, a gente fala dos nossos parentes, a gente fala do nosso conjugal, a gente fala dos nossos filhos, social, saúde, servir, intelectual, financeiro, profissional e emocional. Então, se vocês estão vendo a tela aí no celular ou no computador de vocês, vocês estão vendo esse mas. E quando a gente está falando de acorde, a gente está falando, sim, de você agora respirar bem fundo e você contemplar esse pilar na sua vida hoje. Como é que anda hoje as suas emoções? Como é que estão hoje? Como é que está hoje o seu sentimento seu? Como é que você acorda? Como é que você dorme? Como é que você está contemplando o seu dia? Como é que você recebe uma informação? Como é que você entrega uma informação? Como é que você se relaciona com as pessoas? Que sentimento é esse? Qual é a emoção que mais prevalece durante o seu dia? Você está bem? Está pensando positivo? Você está animado? Você está motivado? Você está ali jogado, cansado, estressado, ansioso? Então, isso é olhar para o emocional. Depois não tem como a gente falar e acordar para a nossa vida se a gente não olhar para a nossa espiritualidade. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando da nossa relação íntima com Deus. Então, não, né, nós acreditamos, principalmente porque o princípio coach, ele é um princípio judaico-cristão, é que nós devemos sim cuidar da nossa espiritualidade com muita autorresponsabilidade e com muita dedicação. Então, se hoje a gente não está olhando para o nosso pilar espiritual, se a gente não está se envolvendo com ele, tendo intimidade com o nosso pilar espiritual, isso é um dos fatos que a gente precisa estar acordado. Depois a gente fala de parentes. O que é parentes? É a nossa relação com os nossos pais e os nossos irmãos. A gente não está falando de tio, de primo, de vô. A gente está falando de pai, mãe e irmãos. Por quê? Porque é o nosso ninho. E quando a gente olha e acorda, entende o que está acontecendo, respeitando, honrando, valorizando, a gente sim começa a entender melhor o que está acontecendo com a gente. Depois a gente fala do nosso casamento, do nosso conjugal, da nossa relação com aquela pessoa extraordinária que nós escolhemos para nós, né? Que é aquela pessoa, a melhor de todas, que eu escolhi para mim. Então, eu preciso, sim, acordar para isso e entender que o relacionamento ele precisa de investimento, ele precisa de entrega, ele precisa de troca, ele precisa de amor em gestos, palavras e ações. E eu preciso acordar para avaliar isso. Eu também olho para os meus filhos e olho para os meus filhos como sendo eles o meu maior projeto, o meu maior presente, a minha maior oportunidade de crescer, aprender, ensinar, liderar e simplesmente sentir uma grande oportunidade de dar a vida. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa olhar e também acordar para isso. A gente sim precisa entender que a nossa vida social é importante. Como é que hoje eu estou me relacionando com os meus amigos, principalmente com o distanciamento social? Eu tenho lembrado de algumas pessoas, eu tenho buscado essas pessoas, eu tenho valorizado essas pessoas, né? Como é que hoje eu estou me envolvendo e cuidando dessas relações? Eu tenho que olhar para a minha saúde, eu tenho que acordar para a minha saúde, para o meu corpo físico, para a minha disposição. Eu preciso olhar no espelho e ver se eu estou feliz,
se eu estou realmente ali, né, na visão nua e crua do meu corpo, eu estou feliz, eu estou bem, né? Não é só imaginar que nós estamos aqui vivos, não, mas será que eu aguento essa vida extraordinária que eu estou disposto a construir? Será que eu tenho vitalidade, disposição física para ajudar, para contribuir, para fazer coisas que eu preciso fazer, acordar mais cedo, dormir mais tarde? Será que eu aguento isso? Estou dormindo bem, estou me alimentando? E isso é acordar. Isso é você olhar para a sua vida e entender que sim, está tudo indo bem ou não. E esse é o ponto de partida do acorde. Depois a gente olha para a nossa vida no servir. O que é servir? É fazer para o outro sem esperar nada em troca. Então, quando eu olho para a minha vida e eu entendo que eu posso fazer uma doação, fazer entrega de um dízimo, fazer um trabalho voluntário, fazer um movimento onde eu possa participar e ajudar as pessoas sem esperar nada em troca, isso sim não só alimenta e fortalece o meu posicionamento como humano, mas também vai fazer muita diferença no mundo em que eu vivo. Depois a gente olha para o nosso intelectual. E o que é o intelectual? Quando a gente está falando de pilar intelectual, a gente está falando no maior investimento que a gente pode fazer, que é o investimento próprio. É o seu investimento próprio em você. É o livro que você está lendo, é os cursos que você está fazendo, é o material que você está acompanhando, né? Parabéns para vocês que estão aqui hoje comigo, porque isso é um investimento no seu pilar intelectual. E você olhar para a sua vida e entender se realmente você está investindo em você, se você realmente está validando, né, o seu conhecimento, validando o seu crescimento e a sua evolução. Depois a gente fala de financeiro. O que é financeiro? Eu preciso acordar para o que eu ganho, se eu sei multiplicar, se eu sei reservar, se eu sei doar, se eu tenho uma vivência boa com isso. E esse é a grande oportunidade de ter dinheiro, né? Quando a gente está falando de pilar financeiro, tem muita gente que não tem dinheiro porque não olha para o dinheiro. Tem muita gente que não tem dinheiro porque não curte dinheiro, não gosta de dinheiro. Então, isso também são todas as coisas que a gente precisa olhar para planejamento, porque existe uma métrica de sucesso. E uma das coisas que a gente aprende é que ter dinheiro é matemática, né? 1 mais 1 é 2. Então, assim, o que a gente precisa entender é a relação que nós temos com o dinheiro. Quando eu falo de dinheiro, isso soa positivo na minha vida, eu entendo que eu posso ajudar, multiplicar, doar, contribuir, crescer, ou eu estou só pagando conta e que saco que nada dá certo. Então, isso é uma das coisas que a gente também precisa olhar e acordar para a sua relação com o dinheiro, para a nossa relação com o dinheiro. E também a gente fala de profissional, que é a nossa presença ativa nesse mundo. É o meio pelo qual a gente faz as coisas acontecerem. A maioria de nós faz as coisas acontecerem nessa vida através da nossa missão profissional. É aquilo que eu escolhi investir, é aquilo que eu aprendi a fazer com meus dons e talentos e que eu troco isso para que eu possa viver uma vida melhor. E eu preciso olhar para o meu profissional e entender se realmente eu estou cumprindo o meu papel. Se eu estou sendo aquele profissional que eu realmente desejei, que eu realmente busquei, que eu realmente combinei e acordei de entregar. Então, todos esses pilares, né? Todos esses pilares fazem com que a gente se mantenha acordado, desde que eu olhe para eles, desde que eu entenda se realmente eu estou vivendo cada um deles. E o que acontece com a maioria de nós? A maioria de nós, elas entendem o seguinte, que ela tem conta a pagar, marido para aguentar, ou esposa para aguentar, filho para criar, e de vez em quando eu tenho que cuidar da minha saúde. Então, a maioria das pessoas, elas centralizam a sua vida em 4 pilares. 4. Então, quando a gente está falando, e hoje, né, eu disse que a gente ia dar um foco maior na vida pessoal, é que a gente precisa acordar hoje e olhar com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção para o que está acontecendo na nossa vida hoje. Com pandemia, sem pandemia, com isolamento, sem isolamento, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? E esse é o grande poder, porque eu só consigo começar a agir, eu só consigo começar a fazer alguma coisa diferente se eu olho para o que está acontecendo. Beleza até aqui, pessoal? Beleza até aqui? Então tá. E aí, quando a gente fala, né, de olhar para a nossa vida, a gente pode encontrar algumas coisas, né? Principalmente coisas que foram intensificadas com essa pandemia. A gente pode encontrar agora casais cada vez mais distantes, né? A gente pode encontrar agora também uma intimidade pessoal, né? Uma relação pessoal aí
porque ela está cada vez mais vazia, mais longe, né? A gente pode encontrar um excesso, e um excesso não, um desconforto com relação ao que está acontecendo nesse mundo, principalmente se você foi, né? Se você está passando por uma dificuldade com o desemprego, com a falta, com a escassez de alguma coisa um pouco mais intensa na sua casa, se você está com medo do que está acontecendo, a gente pode se deparar sim com perdas financeiras muito sérias. A gente sabe que muita gente está passando por grandes preocupações financeiras, desde investimento, desde empresas, desde empregos que foram perdidos. Então a gente sabe que muita coisa mudou em muito pouco tempo. A gente está sendo aí, sofrendo, a maioria de nós sofrendo com um grande volume de informações que está gerando muito estresse e muita ansiedade. Então, se eu não conseguir olhar para tudo isso e separar, né? Porque o que mais a gente tem hoje é notícias, incerteza e revolta. Né? Essas são as coisas que a gente mais ouve hoje. E a gente precisa realmente entender para onde que nós estamos direcionando a nossa atenção. Para onde que nós estamos direcionando a nossa atenção acordada. E é aí que a gente precisa começar a agir. Por quê? Porque, como eu falei para vocês no começo, a gente vai ter sempre duas opções. Ou a gente olha para a escassez, e para a abundância e para a escassez, para a oportunidade ou para a ameaça. A gente sempre vai ter dois lados para olhar. Não interessa o que você está vivendo, como você está vivendo, mas está na hora da gente começar a agir decidindo se eu vou olhar para o meu lado onde eu tenho oportunidades e abundância, ou eu vou olhar para o outro lado onde eu estou me sentindo ameaçado e estou sofrendo escassez, em qualquer área da sua vida. Então é importante agora que você respire fundo e comece a pensar em decisão. Como é que eu vou começar a viver a minha vida com pandemia, sem pandemia? Para que lado que eu vou começar a olhar? Qual é a margem do rio que eu vou começar a realmente entender e decidir que eu quero fazer parte, tá? Então esse é o primeiro convite. E por que a gente fala? Porque a gente vai precisar refletir. A gente vai precisar se conectar. E nós vamos nos conectar com quem? Quando a gente começa a pensar na nossa vida, a gente começa a avaliar a nossa vida, se você estivesse comigo no presencial agora, você estaria fazendo um exercício onde você estaria dando nota para os pilares da sua vida. E aí você começa a respirar fundo, porque todo mundo faz isso, é um processo até neurológico de autoavaliação, e a gente começa a refletir no quê? Em como está a minha vida. E eu vou ser obrigada a me conectar com quem? Comigo mesmo. E esse é o grande exercício que a gente precisa fazer, principalmente para as pessoas que estão querendo realmente fazer diferente, tá? E por isso que eu falo que nós somos especiais estarmos aqui. Porque a gente vai encontrar com quem? Quando a gente começa a refletir, se conectar, a gente vai se conectar com o quê? A gente vai refletir sobre o quê? Sobre os meus sonhos, sobre os seus sonhos. Nós vamos começar a refletir sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Eu vou começar a olhar para dentro e entender como é que está meu casamento hoje. Eu vou olhar para os meus filhos e vou entender se eu estou conseguindo amá-los, mostrar para eles o quanto eles são importantes para mim, gestos, palavras e ações. Eu vou começar a avaliar se eu realmente estou dando atenção para o meu marido e para a minha esposa, se eu estou sendo paciente, se eu estou me dedicando a entender os pontos dele, os pontos fortes, os pontos a melhorar, se eu estou realmente buscando intimidade no meu casamento, entrega no meu casamento, amor no meu casamento. Um casamento que não tem amor em gestos, palavras e ações, não tem casamento. Uma das coisas que a gente fala muito nos cursos e tanto no processo de coaching, que o casamento é um investimento diário. Todos nós, são duas pessoas diferentes que se encontram e decidem viver juntos. E essa decisão é diária. Amar é um verbo de ação. A gente precisa agir em favor do outro. Agora, tem muitos casais que não estão dispostos a agir no favor do outro. Ele age para o trabalho, ele age para o amigo, ele age para a academia, ele age para o colega lá da esquina, ele age para a igreja, ele age para todo mundo, mas não age para o bendito do marido e para a esposa. Então, agora, quando eu começo a me conectar
eu começo a olhar para dentro e entender como é que está a minha vida hoje, eu vou olhar para o meu marido, eu vou olhar para minha esposa, eu vou olhar para os meus filhos, eu vou olhar para a relação com os meus pais, o quanto que eu tenho realmente me dedicado à minha saúde, o quanto que eu tenho olhado para o meu prato antes de eu comer, para entender se ele está bonito, se ele está colorido, se ele está saudável, o quanto que eu estou realmente me dedicando a tomar um banho gostoso para dormir, o quanto eu estou me dedicando para ter um momento comigo mesmo, de alto amor, de autocuidado. E isso é conexão. Isso é até uma possibilidade, uma oportunidade que nós estamos tendo agora. Como eu falei lá no comecinho da nossa conversa, né? Quantas coisas que nós estamos sendo convidados a fazer agora de forma diferente. E esse convite é para mim e para você. E agora eu posso sim ter mais tempo para olhar para o meu dinheiro, para olhar para o meu futuro, entender realmente qual era o plano, se eu estava no caminho certo. E agora também é o momento da gente se conectar com Deus, porque é o meu Deus, é o seu Deus. Então agora, de tantas informações que a gente tem, o que está mais em evidência é que nós estamos passando por um momento de transformação. E esse momento de transformação, ele também é espiritual. Então, agora, quando você busca algo, se você não tem algo maior que está ali te esperando, que está te cuidando, que está te amparando, pode faltar. Então, tudo que nós fazemos agora para entender como é que está minha vida hoje, como é que está o meu estado atual hoje, eu preciso olhar para todas as áreas. E essa maior conexão é conosco, é comigo, é no íntimo, é no individual. Tá? Porque eu só consigo começar a fazer as coisas diferentes, eu só consigo começar a criar, principalmente um caminho para onde eu estou levando a minha vida, se eu entender aonde eu estou. Então, quando a gente começou a falar lá no começo da nossa conversa hoje, que eu tenho duas margens de escassez, uma margem de abundância, eu tenho uma margem de oportunidade e uma margem de ameaça, agora, só dessa leve reflexão que você fez, talvez você já entenda em qual margem da sua vida você está vivendo. Se você está vivendo na margem ali da abundância e de grandes oportunidades de você fazer melhor na sua vida, ou se você está vivendo numa margem onde você está sendo, né, vivendo com mais escassez e mais ameaça. E por que é importante a gente analisar isso? Por que é importante agora você respirar fundo e realmente decidir pensar aí, né? Qual a margem do rio que eu estou? Qual é a margem do rio da minha vida que eu estou? Porque agora é a hora de você começar a decidir. Se você já está avistando lá na frente uma margem de grandes possibilidades, de grande oportunidade, onde você vai sair desse movimento e você vai sair com seu casamento restaurado, muito mais aquecido, muito mais gostoso, seus filhos mais próximos, você intelectualmente muito mais preparado, a sua saúde pronta, os seus amigos ali, todo mundo sabendo onde quem está quem. E você ainda está pronto, aí sim os seus passos começaram a ser muito mais direcionados e muito mais assertivos, ok? Então agora a gente começa a olhar para onde que nós vamos levar a nossa vida, qual o destino, né? Para onde? E por que a gente fala tudo isso? Bem, a gente fala tudo isso porque tem uma coisa que é muito interessante a gente conversar e nesse ponto eu peço de todo o coração que vocês coloquem amor nas minhas palavras, tá? Porque acontece o seguinte, a gente ouve muito falar de que eu sou isso, eu sou aquilo, minha mãe acha isso de mim, meu marido fala que eu sou aquilo, o meu chefe acha que eu sou isso, meus filhos são maravilhosos porque eles me acham maravilhosa. Mas será que na real é assim mesmo? Será que ali no dia a dia, será que ali preto no branco, na claridade, será que é assim mesmo? Porque a gente acredita o seguinte, não adianta a gente ficar falando que a gente é, que a gente faz, que a gente acontece. Eu não sou o que eu digo que eu sou, nem o que eu gostaria de ser e muito menos o que os outros acham que eu sou. Na verdade, se você quiser entender quem você é de verdade, é só você tirar um raio-x desse mapa da sua vida e entender qual é o resultado que você está tendo. Então, quem sou eu hoje? Quer saber como que eu sou a Giovana? Giovana, esposa? Olha para o meu marido. Quer saber como eu sou a Giovana, mãe? Olha para os meus filhos. Quer saber como eu sou a Giovana profissional? Olha para o meu trabalho. Quer saber como é a Giovana financeira? Olha para a minha conta no banco. Então, não adianta eu falar que eu sou, que eu faço, que eu aconteço, que eu quero, que aquilo, se o meu resultado não está ali, ó, condizente, não está compatível. Então, uma coisa é eu falar que eu quero, outra coisa é eu realmente entregar o que eu espero. Quando a gente está falando do poder da ação, a gente está falando do momento de reconstrução. A gente está falando no momento de fazer algo diferente. Para a gente fazer algo diferente, a gente precisa, com muita sinceridade,
com muita tranquilidade, com muito até alto, né, respeito, olhar para a nossa vida e entender realmente que papo é esse, qual é aonde que nós estamos nessa vida. Por quê? Porque se eu não olhar para o meu estado atual, eu não consigo começar a direcionar novos planos. Eu não consigo começar a recriar. E é aqui que a mágica acontece. Quando eu quero fazer uma mudança na minha vida, ou eu quero construir algo diferente na minha vida, eu preciso, vamos dar um exemplo. Eu quero fazer uma viagem grandiosa. Agora não, né? Mas depois que passar essa pandemia. Digamos que eu queira fazer uma viagem internacional para, sei lá, Índia. E aí eu quero ir para a Índia, certo? Só que aí uma viagem para a Índia é eu sair de São Paulo. A outra viagem para a Índia é eu sair de Nova York. A outra viagem para a Índia é eu sair de São Paulo. A outra viagem para a Índia é eu sair de Fortaleza. Então, se eu não sei o ponto do estado atual que eu estou, o ponto de partida que eu quero, fica mais difícil de eu entender e criar o plano de ação que eu preciso seguir para chegar onde eu quero. Então, por isso que quando eu acordo para a minha vida, eu entendo o estado atual, eu começo a gerar com muito mais tranquilidade, com muito mais ferramentas, o meu estado desejado. E é aí que as coisas começam a se ampliar. É aí que eu começo realmente a entender que existem infinitas possibilidades. E essa é a grande sacada, né? Porque eu começo a entender que sim, eu posso ver um casamento muito além do que eu imagino. Eu posso entender que eu posso ter uma relação com os meus filhos muito maior do que eu imagino, muito melhor do que eu imagino, muito mais grandiosa, feliz, alegre, positiva. Eu posso sim me tornar uma pessoa muito mais positiva, muito mais feliz, grata, presente, viva, porque isso é uma decisão. E eu começo a entender o que e o porquê que eu faço as coisas. E quando eu tenho muito claro na minha mente o que eu preciso fazer, o porquê que eu estou fazendo, tudo começa a mudar. Uma das frases, né, que eu gosto muito do Viktor Frankl, que é do livro Em Busca de Sentido, é isso, né? Em Busca de Sentido, ele fala o seguinte: quem tem um bom porquê suporta qualquer como. Então a gente sabe que tem muita gente agindo, mas ela não sabe o motivo real, claro, na vida dela, pelo qual ela acorda de manhã, ela vai dormir mais tarde, o que ela, de repente, né, investe um final de semana em fazer algo diferente. Se ela tem um porquê bem claro pelo motivo bem claro que ela está fazendo, as coisas começam a acontecer de uma outra forma, com muito mais leveza na vida. E esse é o grande objetivo nosso, é realmente entender que sim, se nós temos uma visão clara dos nossos objetivos e do nosso estado desejado, a gente começa a realizar muito mais e muito melhor. E aí, o que acontece? A gente começa a entrar nas ferramentas que a gente pode aprender. Então, hoje eu quero começar a falar para vocês de historinhas. Quando a gente está lá no livro, a gente tem um exercício, acho que de umas 3 páginas que a gente fala sobre historinha. E o que é historinha? Então, hoje a gente acordou, né? Nós estamos aqui nesse movimento, nós acordamos, entendemos ali que existem 2 margens, né? 2 lados dali da vida, onde a gente pode entender que se eu estou mais vivendo para uma vida de mais escassez, se eu estou olhando para a minha vida com mais ameaça, ou se eu estou realmente focando e observando a minha vida com mais abundância, com mais oportunidades. Só que existe uma mecânica aqui na nossa vida, existe uma mecânica que diz o seguinte: que independente dos lados, se eu não estiver acordada e com a minha visão bem clara do que eu estou querendo fazer, do que eu preciso fazer e do porquê que eu preciso fazer, pode ser que num determinado ponto eu desvie, eu me distraia. E algumas das coisas que acontecem as historinhas que eu começo a contar. Existe uma mecânica na nossa vida, principalmente quando a gente está olhando para um pouco mais zona de conforto, quando a gente está ali, né, querendo se desviar da nossa autorresponsabilidade, quando a gente, mesmo diante de um momento diferente que nós estamos vivendo, porque todos nós estamos vivendo um momento diferente, de muito mais, né, incertezas e vulnerabilidade, mas a gente reforça, ou, querendo ou não, a gente reforça as nossas historinhas. E o que é historinha? Historinha Historinha é uma mecânica,
né? É uma fala, né? É tudo que eu digo ou que eu penso, repetidamente, que explica, justifica ou tira o meu foco. Mas meu foco do quê? Do que não tá dando certo. Então, o que acontece? Eu tô lá, hoje nós estamos vendo a pandemia, todo mundo tá em isolamento, sim, a gente tem que usar máscara, a gente tem um monte de coisa para fazer, mas mesmo assim, tendo um monte de coisa para fazer, eu estou impossibilitado de sair de casa, eu estou impossibilitado de trabalhar, eu estou impossibilitado de atender meus clientes do jeito que eu atendia, eu estou impossibilitado de meus filhos irem para a escola, tem um monte de coisa que realmente mudou. Mas o que eu estou, de repente, contando de historinha, qual é a minha fala verbal ou o meu pensamento que está justificando, por exemplo, eu acordar 10h30 da manhã? O que de repente pode estar justificando eu ficar de pijama o dia inteiro e não conseguir fazer nada de diferente? O que pode estar justificando, por exemplo, eu não estar nem lendo livro, nem estar fazendo um curso online gratuito e estar o dia inteiro assistindo série do Netflix e parado no celular? Qual é a historinha que você está contando para não fazer o que precisa ser feito? E quando a gente fala de historinha, eu não estou falando só de falas, eu estou falando de pensamento, eu estou falando de alguns desenhos que eu mesmo crio na minha mente para que tudo que não é real se torne real. E além de tirar meu foco, ele vai justificar que está tudo bem. Então, olha só, quando a gente está falando de uma historinha, a gente está falando de um movimento que eu mesmo crio para a minha vida para que ela se mantenha numa zona de conforto, para que ela se mantenha na escassez, para que ela se mantenha na ameaça, porque já imaginou se eu saio mesmo de máscara com álcool gel e acontece alguma coisa, é melhor eu ficar em casa, porque não vai ter jeito. É óbvio que a gente sabe que existem coisas que a gente realmente não deve sair, que a gente não pode fazer. Mas se você precisa, de repente, fazer uma atividade monitorada, se você está seguro, com máscara, com tudo, e você está indo para um lugar que você não vai correr risco, por que não, de repente, sair 20 minutos por dia para você dar uma caminhada no sol, protegido? Por que não, de repente, olhar para o seu prato e ver que, de repente, você acelerou ali, né, no seu carboidrato, exagerou um pouquinho, e, de repente, olhar de novo e falar assim, opa, deixa eu deixar um pouquinho para amanhã. Por que não, de repente, ao invés de você deixar todas as 9 capítulos da série do Netflix para assistir de um dia só, você não divida um pouco entre conteúdo de diversão, de lazer, com um livro que vai ajudar você para que na hora que você saia de volta lá para o mundo, né? Para o mundo que será talvez normal, você esteja mais preparado. Então, quando a gente está falando de historinha, a gente está falando de entrar no fluxo onde todo mundo está e achar que está tudo bem. Agora, quando eu estou acordado, quando eu tenho uma visão clara do meu futuro, quando eu tenho o que e o porquê muito bem estabelecido do que eu quero fazer para a minha vida, para o meu filho, para o meu casamento, para o meu trabalho, para o meu dinheiro, para a minha saúde, para os meus amigos, para o meu servir, eu não me distraio com as historinhas. E sabe uma outra coisa que acontece muito com relação a historinhas? As historinhas, elas interferem muito na nossa autorresponsabilidade. Então, por exemplo, por que eu agora, que estou com um pouquinho mais de tempo em casa e que meu marido está aqui, por que hoje eu vou preparar uma jantinha gostosa para nós dois? Ah, imagina, eu vou nada, ele não faz nada para mim. Olha que historinha. Olha que historinha, por que eu vou, de repente, fazer uma escova no meu cabelo, vou passar um batonzinho, ou eu vou me cuidar um pouco para fazer um arroz com feijão bem feitinho para o meu marido? Ou eu vou lá fazer uma atividade ali, ó, na sala, com os meus filhos, olhando nos olhos dele? Ah, mas dá muito trabalho. Isso tudo, por mais simples que seja, por mais simples que a gente acha que seja, nós estamos contando uma historinha. E essa historinha, ela está explicando, justificando e tirando foco do que eu preciso fazer. E o que acontece? Eu saio de cena. Por quê? Porque ela totalmente justifica a minha autorresponsabilidade. Imagina, fazer porque eu estou todo dia aqui, eles estão me vendo. Quem falou que eu não tenho tempo com os meus filhos? Eles estão aqui comigo 24 horas. Mas será que esse tempo está sendo de qualidade? Será que realmente você está presente? Você está 100% ali olhando nos olhos?
Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de foco, vocês vão entender um pouquinho. Então, quando a gente está falando de historinha, nesse momento, principalmente você que está aí na sua casa, principalmente você que está aí, de repente, com o seu marido, com a sua esposa, você que está aí olhando para a sua saúde, você que está mesmo, né, num movimento diferente da vida que a gente está vivendo, olhando para o seu dinheiro, qual é a historinha que você está contando hoje para você deixar de fazer o que precisa ser feito? Para você justificar algumas coisas que você não está conseguindo dar conta, e até sim seus defeitos, até sim os seus fracassos, até sim a sua falta de sucesso. Hein? Será que aí no seu pensamento rola alguma coisa? Tá todo mundo nessa, deixa quieto, deixa parar, deixa essa pandemia passar e depois eu vou pensar no que eu vou fazer na minha vida. Será que é assim? Então, nesse momento, eu preciso que você, de novo, respire fundo e entenda que por mais simples que seja um diálogo interno seu, você pode estar, sim, justificando, explicando e mantendo tudo isso aí do jeito que está, na zona de conforto total. E isso é uma das principais coisas que deixam, que, na verdade, eles inibem a nossa ação, o nosso poder de ação. Porque, imagina se eu vou acordar mais cedo para ler um livro. Não vou, deixa, depois eu vejo. Imagina se eu vou parar de assistir série 11, 10 horas da noite para assistir uma live do fulano de tal, não aguento mais esse povo na internet. Imagina se realmente é isso que você precisa hoje, tá? Quem tem um bom porquê suporta qualquer conta, tá bom? Então, entenderam sobre historinhas? E aí a gente precisa entender, além das historinhas, como é que eu estou agindo. Por quê? Porque quando a gente está falando de ação, existem 3 tipos de pessoa no mundo, e essa é uma das coisas que a gente sempre, não só, né, por conta da questão das historinhas, mas a gente percebe, quando você olha para a sua vida e dá uma virada 360, você entende isso muito rápido. Então, quando a gente está falando de ação, e essa é uma das coisas bem interessantes a gente avaliar, é que existem 3 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que estão super antenadas, que elas já se colocaram, já se atualizaram, elas já entenderam como que é o esquema, já entenderam que sim, precisa se cuidar, precisa de máscara, precisa de álcool gel, eu preciso sair do meu isolamento só em caso de necessidade, se eu sou um profissional que eu preciso estar na rua, eu preciso me monitorar para fazer isso, eu preciso entender que eu tenho que estar no digital, que eu sou um gestor, eu preciso cuidar da minha liderança, que eu preciso cuidar do meu relacionamento íntimo, né, familiar agora, com muito mais respeito, equilíbrio, tranquilidade, posicionamento. Eu preciso e eu tô ali, eu tô usando, tá? Eu já entendi, já me conectei, já me atualizei e tá tudo bem. Eu estou bem com tudo que está acontecendo. Então, eu sou uma pessoa que eu entendi, eu já comecei a já me adequei, já flexibilizei, já adaptei. Então, essas são as pessoas, um tipo de pessoas. Depois tem aquele outro tipo de pessoas que já entenderam. Sim, nós estamos passando por um momento diferente e tá bom, já estou vendo que eu tenho que fazer algumas coisas. Eu já entendi que eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que talvez aprender a fazer alguma coisa de outro jeito e tá tudo bem. Só que existe um outro tipo de pessoa que ele está entendendo o que está acontecendo, porque não tem como a gente não entender, porém travou, parou e está esperando que a hora que tudo mudar, que tudo voltar, aí ele volta. Por isso que a gente fala que é o seguinte, tem poder quem age, mais poder quem age certo, mas tem superpoderes quem age certo na hora certa. Então, quando a gente está falando do poder da ação, a gente precisa entender agora que tipo de pessoa que eu sou. Se eu sou aquela que eu já me atualizei, já estou usando o que está disponível, já estou fazendo a diferença. Se eu já estou fazendo, mas não estou fazendo direito ainda, estou naquela pegada, ou eu sou o grupo de pessoas que estou aqui, esperando as últimas notícias. Então, quando a gente está falando de pessoas de sucesso, a gente está falando de humildade, flexibilidade e ação. Por quê? Porque a gente sabe que tem muita gente que está realizando muito na pandemia. A gente sabe que tem muita gente que está fazendo muita diferença na pandemia. A gente sabe que tem muita gente que está transformando muita coisa na pandemia. E tem muita gente que está no sofá esperando. Então, quando a gente está falando do poder da ação, é justamente da gente começar a aprender, valorizar e buscar os superpoderes para agir certo e na hora certa. Porque isso vai passar. E na hora que isso passar, a gente precisa estar preparado.
tá? E aí, para a gente estar preparado, a gente precisa entender aonde que está o nosso foco. Por que que eu preciso entender como é que está o meu foco? Lembra da abundância? Lembra da escassez? Lembra da oportunidade? Lembra da ameaça? Sim? Então, o que que acontece? Se o meu foco ele está aqui na ameaça e na escassez, o que que acontece comigo? A primeira coisa que acontece comigo, eu começo a me jogar para baixo. Quem já foi no Poder da Ação sabe disso. Eu começo a focar em tudo que vai dar errado. Eu começo a focar em tudo que vai dar problema. Eu começo a focar em tudo que, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Agora, se eu sou uma pessoa que eu, mesmo diante de tantas incertezas, de tantas, né, coisas diferentes que nós estamos vivendo, eu olho, mantenho o meu foco para o outro lado, da abundância e das oportunidades, eu começo a enxergar uma luz. E sabe qual que é o primeiro movimento que a gente faz? A gente estica o nosso corpo. Quando eu começo a olhar para coisas positivas, para coisas que são, né, melhores, eu busco a luz. Faz o exercício aí na sua casa. Quando você, por exemplo, está ali triste, você tem uma tendência a olhar para baixo. Agora, quando você fala de coisas boas, até quando você abre um sorriso, você levanta o seu pescoço. E essa é a questão da oportunidade, essa é a questão da abundância. Então, hoje eu preciso que vocês decidam junto aí comigo para onde nós estamos colocando o nosso foco. Por quê? Porque foco é uma coisa que todos nós temos, né? O Daniel Goleman, eu gosto muito disso quando ele descreve isso no livro dele, que ele fala que foco é um exercício mental que você precisa fazer todo dia. Né? Todos nós podemos ser cada dia mais focados, mas a gente precisa exercitar o foco, essa mecânica neurológica. Então, foco é a capacidade de aproveitar as condições naturais disponíveis a qualquer um e produzir poder, gerando mudanças ao se concentrar-se em um único ponto em cada momento. Então, o que eu quero falar para vocês sobre foco? Você está em casa, né? A gente sabe que muita coisa mudou. Tem muita gente que está trabalhando em casa, a gente está vendo várias coisas, né? Vários casos aí de pessoas se reinventando para trabalhar, para estar com a família, para não estressar. Tem várias coisas que estão acontecendo, né? Essa semana, na semana passada, um dia desses aí, eu vi que teve uma executiva em São Paulo que ela fez do banheiro dela um escritório, porque era o lugar que ela precisava manter o foco, ela conseguia manter o foco dentro do banheiro. Então, o que ela fez? Ela tem 2 filhos pequenos, eu achei muito interessante isso. Ela precisa estar em casa porque os filhos não estão na escola, não tem como ela trabalhar porque está todo mundo dentro da empresa que ela trabalha, de home office. E aí o que ela fez? Na casa dela ela não tinha uma condição, uma outra condição que não fosse dentro do banheiro. Então o que ela fez? Ela adaptou uma bancada no vaso sanitário, ela sentava no vaso e ela trabalhava dentro do banheiro. E o que ela falou, né, na reportagem? Que ela conseguiu criar uma condição para que ela pudesse estar focada trabalhando no tempo X, ela determinou um tempo X, porque depois daquele tempo ela voltava, ficava com as crianças, e ela estava conseguindo fazer o lanche das crianças, ficar curtindo as crianças e entregar. Então, o que a gente quer falar sobre foco? Foco é você estar 100% fazendo o melhor que você pode em cada momento, mesmo que seja numa fração menor. Então, por exemplo, a gente está em casa e a gente precisa, principalmente, né, algumas mulheres que as ajudantes de casa talvez não estejam indo. Então, a gente tem que dar um jeito na casa, a gente tem que dar um jeito na comida, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da criançada, a gente tem que fazer qualquer coisa e ainda entregar no trabalho. Se eu não tiver isso numa rotina, se eu não tiver isso olhando, estando 100% em cada uma dos quadrados, né, em cada uma das partes dali da minha vida, pode ser que eu não só misture, mas eu também estresse e eu não entregue. Então, o que eu quero dizer, né? Eu até fiz um dos primeiros conteúdos que eu entreguei nas minhas lives de terça-feira foi justamente sobre rotina de excelência. Desde 2013 que eu comecei a trabalhar, né, de uma outra forma, saí do corporativo e eu comecei a trabalhar com mais flexibilidade de horário. E a maior dificuldade que eu tive foi exatamente adaptar todas as atividades que eu tinha para fazer. Então, enquanto eu realmente não coloquei algumas rotinas na minha vida, comecei a me educar para ser mais disciplinada, eu não consegui entregar. Então, hoje, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte:
se você não começar a determinar alguns pontos de começo e fim, alguns momentos onde você vai ter que estar 100% fazendo o que precisa ser feito, não só você vai, talvez, né, perder o que você precisa de entregar, você vai realmente desfocar e vai se distrair, vai se perder no movimento, como você vai trazer uma insatisfação emocional muito grande. Então, uma das coisas que eu falo muito para a gente começar a desenvolver essa capacidade de gerar mais foco no que a gente precisa entregar, é você ter a sua lista, né, das atividades diárias. Eu falo isso da lista das 6 coisas mais importantes, que é super importante. Então, assim, se você hoje, mesmo estando em casa, com várias coisas importantes, você não sabe o que precisa ser feito, você não tem uma lista, né, de tudo que precisa ser feito, fica muito mais complicado. Mesmo que seja no seu casamento, na sua saúde, né, no seu espiritual, toda a sua... Ah, Giovana, mas rotina é um saco, ficar todo dia fazendo a mesma coisa. Será que é mesmo? Será que realmente é um saco? Ou será que na hora que você chegar lá no final do seu dia e ver que a entrega da casa está feita, que a entrega com os filhos está feita, que a entrega com você está feita, você já fez o que é importante para você individualmente, e ainda você chegar no final do dia e falar, uhul, entreguei tudo, até todos os relatórios e todas as vendas, todos os processos que eu precisava entregar do trabalho. Qual é o nível de emoção que você vai sentir? De realização ou de falta? Esse é o grande lance do foco. Se você deixar duas metas por dia, você realizar as duas, avalia como é que vai ser o seu sentimento no final do dia, tá? Então, quando a gente está falando de foco, a gente está falando, sim, de olhar para a nossa vida e entender para que lado nós estamos indo e, mais do que isso, entender o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. E se eu tenho uma lista de demandas, se eu tenho uma lista de metas, se eu tenho alguma listinha bem simples de quais são os objetivos do dia, isso já não só me fortalece na minha realização, eu falo, uau, eu tenho muita capacidade de realização, como também vai, não só não, né? Talvez até facilite para você geração de tempo. E aí você talvez consiga sentar no seu sofá, consiga ter um tempo de qualidade com a sua família sem culpa, sem aquela coisa, ai, esqueci aquela parte, deixei para trás aquilo. Então, quando a gente está falando de foco, a gente está falando de oportunidade, ok? Oportunidade. E sabe por que a gente fala isso? Porque, primeiro, tudo que a gente faz gera energia, a gente coloca energia. E mais do que colocar energia, a gente também pode estar colocando energia no lugar errado. Então, uma das coisas que a gente precisa estar muito atento é sobre as nossas distrações, tá? Daqui a pouco vai passar um período da sua vida aí de, sei lá, 60 dias. Quantos dias? 70 dias que a gente está em casa já? 70 e poucos dias e você vai ver que, de repente, você não construiu e não realizou nada. Ou melhor, não melhorou nada. Então, olha só para você ver. E uma das coisas que a gente sabe muito, principalmente para quem está nesse contexto de agir, de realizar, de transformar, de ajudar, de crescer, de contribuir, é que o tempo ele é muito democrático. E o tempo ele não volta. Então, quando a gente está falando de gestão, quando a gente está falando de foco, quando a gente está falando de objetivos e de propósito, a gente precisa considerar muito o nosso tempo, tá? Beleza até aqui, pessoal? Como é que estamos? Dá um sinalzinho para mim aí que eu não estou enxergando. Tá indo bem? Tá indo bem, Rô? Tá enxergando todo mundo? A pessoa fala, né? Vocês viram, né? Já imaginou 16 horas comigo, hein? Jesus! Então vamos lá. Todo mundo focado até aqui? Todo mundo focado até aqui? Me conta aí, Rô. Eu tô vendo poucas carinhas. Ai, ai. Vamos lá. E agora a gente vai fazer exercício, tudo bem? Todo mundo com papel e caneta na mão? Hein? Vamos fazer aí? Tem poder quem age? Vamos, tem poder quem age? Porque a gente sabe que agir é um movimento, né? Então eu queria muito pedir para vocês agora para a gente fazer um exercício bem rápido de avaliação aí, de autoavaliação. Pega papel e caneta e eu quero muito que vocês façam esse exercício comigo. Vou tentar ampliar minha tela aqui. Não consigo ver todo mundo. Papel e caneta na mão. Vamos lá, para a gente fazer esse exercício juntos aí. Por que a gente sempre pede para escrever, ok? A gente sempre pede para escrever porque é um exercício, quando eu escrevo, existe uma parte, né, emocional e neurológica que ela mexe totalmente diferente. Então, uma coisa é quando eu penso
E outra coisa é quando eu faço, né? Eu realmente estou agindo, estou potencializando as minhas ações. Então, lembra lá daquele mas? Eu vou até voltar aqui a tela, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Peraí, não tem. Eu vou voltar aqui uma tela para vocês. Lembra dos pilares que eu falei lá no começo? A gente tem o espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, saúde, servir. Lembra desses? Então, o que eu quero que vocês agora respirem bem fundo e escrevam para mim no papel 3 pilares da sua vida pessoal, focado na sua vida pessoal. Eu queria que você deixasse profissional para depois. Mas focasse na sua vida pessoal que você acredita que mais precisa de atenção hoje. Quais são os 3 pilares que você acredita que mais precisam de atenção hoje? Escreve aí quais são. Se vocês estão em casais, a esposa escreve um e o marido escreve outro, ok? Porque não tem esse papo não. Eu, Marcelão, sai daí. Vira de lado aí. Tô brincando. Mas é verdade. O marido tem uma lista e a esposa tem outra lista, beleza? Então é mais ou menos assim, tá? E aí, depois que você escreveu, elencou esses 3 pilares, então, por exemplo, digamos que os pilares que eu preciso de atenção hoje seja a minha saúde, seja a minha espiritualidade e seja meus filhos, ok? Então, digamos que tem essas 3 atenções, desses 3 pilares separados. Agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que você escreva aí, bem na parte de baixo, na outra linha, quais são as 3 historinhas que você está mais falando nessa quarentena? Pensando e falando. Por exemplo, qual é um tipo de historinha? Quê? Exemplo. Qual é o tipo de historinha? Então, por exemplo, sabe uma historinha que a gente conta muito e que às vezes a gente não percebe? Uma comunicação na hora que você acorda. Então, por exemplo, você acorda lá e tá um frio, uma coisinha meio preguiçosinha, aí você fala, ai, que saco, mais um dia. Isso é uma historinha, tá? A gente imagina que não, mas isso é uma historinha. Outra coisa que é muito historinha, muito historinha. Ah, deixa essa quarentena passar que depois eu cuido da minha saúde, depois eu cuido da minha dieta. Outra historinha. Outra historinha, outra coisa que a gente pode estar pensando também. Ai, deixa eu assistir só mais um capítulo que depois eu paro. É outra historinha. Ah, deixa as crianças lá que depois eu vou ver. Outra historinha. Então, a gente precisa entender tudo que está justificando, tudo que está justificando, tudo que está ali valorizando esse sentimento de não realização. E isso pode ser um pensamento e pode ser uma fala verbal. Então, agora eu quero que você seja muito, muito, muito sincero com você mesmo e escreva aí qual é a historinha que você está criando para você ou está já vivenciando nessa quarentena. Coloca aí para nós. O que eu tenho pensado e que eu estou vendo que não está me levando para lugar nenhum, que está me mantendo naquela maior zona de conforto, que está me fazendo não realizar o mínimo que eu posso realizar, hein? Escreve aí as 3 historinhas, por favor. Todo mundo escrevendo? Sim? Legal. Agora, o que nós vamos escrever aí do lado? Agora eu quero que vocês escrevam 3 principais distrações hoje na sua vida, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. O qual é aí os 3 principais distrações? Celular, televisão, filho, livro, enfim, estresse, ansiedade. O qual é a sua maior distração hoje? Ou melhor, as 3 principais distrações que você está tendo. Dormindo demais, comendo demais, reclamando demais? O que você está fazendo que está distraindo você daquilo que você precisa realizar? Nossa, hoje eu preciso ler 10 páginas desse livro. Aí você passa o dia inteiro e você não leu as 10 páginas do livro. Porém, você ficou 1h30 na timeline do seu celular lá das redes sociais. Entendeu? Qual é essas principais distrações da quarentena? Todo mundo?
E agora, o que eu quero que você escreva também com bastante sinceridade? Como que você, qual é o sentimento que você tem a hora que você acorda? Positivo, negativo, bom, ruim? Se você puder, já nomeie. Eu me sinto bem quando eu acordo. Eu me sinto cansada quando eu acordo. Qual é o sentimento que você tem a hora que você acorda? Bem sincero, ok? E aí, agora, a hora que você dorme, a hora que você deita na sua cama lá e você relaxa, qual que é o sentimento que você tem? Ufa, acabou, menos um? Ou você fala, obrigado, Senhor. Carlos está dando risada que eu tô vendo. Ou você fala assim, nossa, obrigada, Senhor, por mais um dia. Hein? Seja sincero comigo. É isso, né, Jaque? É isso, né? Tô sabendo. Hein? É assim? Todo mundo escreveu? Todo mundo? Não, agora não. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada nos comentários. Beleza até aqui? Agora a gente vai fazer o seguinte. Dentro dos 3 pilares que vocês escolheram lá do começo, eu quero que vocês coloquem uma única coisa que você gostaria que acontecesse nesse pilar positivo. Qual é a única coisa? Assim, por exemplo, digamos que você colocasse, que se você colocou, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, conjugal. Qual é a única coisa que está extremamente no teu controle que você gostaria que acontecesse para o seu conjugal? Ou, lembrem bem, no pilar que vocês escreveram, ok? A única coisa, é uma única, aquela super mega tópica especial. A mesma coisa você vai fazer com outro pilar. Qual que é a única coisa que você gostaria que acontecesse com a sua saúde? Tem comentários, você tá vendo os comentários? Tá piscando os comentários aqui para mim. Tá. Beleza até aqui? Você colocou as 3 únicas, uma única coisa para os 3 pilares? Todo mundo? Eu preciso saber se já escreveram. Uma única coisa uau para acontecer. Colocou? Tá. Agora me conte uma coisa. Se a gente parasse de contar as historinhas, se a gente eliminasse as distrações, como é que ficariam essas únicas coisas se você mantesse seu foco nelas? Ficava mais fácil de realizar? Hein? Queria ver a carinha de vocês. Se você eliminar as distrações, se você parar de contar as historinhas, como é que fica seu poder de realização para suas únicas coisas importantes? Fica mais fácil? Hein? Então, eu quero repetir para vocês. Tem poder quem age, mais poder quem age certo, e superpoderes quem age certo e na hora certa. Então, o que nós vamos fazer a partir de hoje? Você vai focar em eliminar as suas distrações e parar de contar a historinha. Uma das coisas que eu sempre falo, inclusive nos cursos, é se você não tem o que falar, fica quieto. Tá? Porque uma das coisas que atrapalha muito o nosso desenvolvimento pessoal é as historinhas que nós contamos. Muitas coisas que ficam justificando o nosso não agir, a nossa zona de conforto, são as historinhas que justificam o nosso sucesso, a nossa falta de ação. E quem está no controle de tudo isso somos nós mesmos. Então, com esse pequeno exercício, esse pequeno olhar para a nossa vida, se você tirar a distração e tirar a historinha, olha o poder que você gera para você começar a fazer diferente. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz sentido, sim ou não? Show de bola, é isso aí. Então, vocês já sabem como é que vocês vão dormir hoje, hein? Já sabem como é que vocês vão dormir hoje. E aí, para a gente começar esse movimento de transformação, né? A gente precisa começar a decidir mais um pouco como é que nós vamos comunicar tudo isso. Tá tudo bem até aqui? Sim ou não?
Deixa eu ver mais. Deixa eu ver mais. Lu, tá tudo bem? Anne, tá tudo bem? Alcione, tá tudo bem? Dayana, tá tudo bem? Sol, tá tudo bem? Deixa eu ver quem mais que eu consigo ver aqui. Isabelle, Milena, tá tudo bem, Mi? Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Tá? Legal, legal. Então tá bom. Então a gente aprendeu algumas coisas aí pra gente fazer diferente hoje, certo? Legal, muito bem. Não, tá jóia. E aí, para a gente comunicar, então, a gente vai começar a agir mesmo. E agora que o negócio começa a acontecer. Quem já participou com a gente do curso sabe que esse momento, quando a gente começa a falar de comunicação, é uma coisa que é realmente transformadora. Porque o que acontece? Tudo em nós comunica. Tudo. Tudo na criação foi feita a partir de uma comunicação. Então, agora eu vou falar aqui olhando para os meus amigos da igreja, porque agora eu vou ousar, ok? Mas o que acontece? Tudo o que aconteceu na nossa vida, a partir do ponto zero, foi através de uma comunicação. Quando Deus falou, haja luz, houve luz. E ele falou, ele comunicou, ele direcionou em uma ação. Então, quando a gente está falando que a nossa comunicação ela fala muito mais do que qualquer coisa, é extremamente assim que nós agimos. Eu tenho um poder de agir com a minha comunicação verbal, como eu estou falando com vocês, e eu também tenho uma possibilidade de agir com a minha comunicação não verbal. Então, se eu não cuido da minha comunicação, do meu corpo, da minha fala, do meu tom de voz, do meu posicionamento, do meu alinhamento, da minha fisiologia, pode ser que isso interfira muito no meu sucesso e no meu insucesso. E é isso que nós vamos falar um pouquinho agora. Por quê? Porque tudo comunica. Olha essa imagem que eu coloquei para vocês. Se você encontrasse com uma pessoa como essa aí, né? Na rua, para quem que você ia pedir uma ajuda? Para quem que você ia falar, oi, você, né? Você ia pedir para essa que tá assim, jogada para baixo? Claro que não. E tem um estudo muito legal, como convencer alguém em 90 segundos, que ele fala que a confiança, eu transmito confiança para uma pessoa em 4 segundos que ela começa a me observar. Então, o fato de eu olhar para uma pessoa, a comunicação que ela traz para mim, sem falar uma só palavra, em 4 segundos, eu vou decidir se eu vou dar para ela crédito ou não. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso, que em 4 segundos eu posso sim fazer contato com uma pessoa que pode ser meu sócio, meu cliente, meu futuro marido, minha futura esposa, ou não? Então, tudo que eu faço, que eu visto, que eu cuido, que eu apresento, está comunicando. Mesmo por uma câmera, né, aqui do computador. Então, quando a gente está falando de comunicação, é um movimento da grande virada. E nós todos estamos comunicando a todo momento. Então, eu posso sim decidir ser uma pessoa que vibro e comunico abundância, oportunidade, crescimento, vitalidade, vida boa, como eu também posso ser uma pessoa que estou ali, comunicando escassez, ameaça, medo, insegurança, e tudo isso não só vai começar a acontecer na minha vida, como acontecer na vida de todas as outras pessoas que estão do meu lado. Então, quando a gente está falando de comunicação, tudo comunica. E aí, uma das coisas que a gente precisa buscar muito, muito na nossa vida é o nosso equilíbrio de sentir e reagir. Então, hoje a gente fala muito da meditação, a gente fala muito da gente trazer essa autocontemplação para a nossa vida. Por quê? Porque eu começo a valorizar e sentir melhor o que está acontecendo comigo para responder o que está acontecendo. E esse é o grande movimento que a gente precisa fazer, principalmente se eu tenho alguns objetivos claros na minha vida. Porque, primeiro, sempre que eu estou começando a fazer algum movimento de mudança na minha vida, eu vou continuar vivendo. E continuar vivendo, a gente vai passar por tudo isso que essa tela está mostrando. Eu vou ter a direção da minha meta, onde eu posso continuar a minha meta, e eu vou ter todas as outras distrações. E essa comunicação de seguir um sentido que vai me levar para o crescimento é minha.
A comunicação de falar não, obrigado, deixa isso aqui para lá, é meu autocontrole, é minha autorresponsabilidade. Então, eu preciso, sim, todos os dias entender que tipo de comunicação, que tipo de jogo que eu vou jogar. E esse é um grande objetivo que quem está ligado mais no poder da ação começa a pensar. Opa, perdão. E como é que eu faço para que tudo isso comece a mudar na minha vida? Eu preciso questionar algumas coisas. Quando a gente está falando de questione, principalmente dentro da ferramenta do coach, a gente está falando de autoanálise. A gente está falando não daquela análise fria, não é daquele processo, mas de você olhar para você e entender assim, peraí, será que isso mesmo vale a pena? Será que tudo isso que eu estou fazendo é assim mesmo que precisa ser feito? E a gente só consegue fazer isso com duas coisas, humildade e flexibilidade. Por quê? Porque a gente pode talvez descobrir que as maiores certezas que eu tenho, talvez não são aquelas que vão realmente me levar na direção que eu quero seguir, que eu estou buscando, o destino que eu quero chegar. E aí uma das coisas, né, que é uma frase até muito importante, faz o seguinte: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Por quê? Porque eu não estou avaliando. Se eu não olho para o meu casamento e não questiono, eu posso fazer alguma coisa diferente aqui hoje? Eu posso fazer alguma coisa melhor? Se eu não olho para a minha vida, para os meus filhos, para o meu dinheiro, para a minha saúde, para os meus pais, para os meus colegas, para os meus relacionamentos, e não avalio, eu não faço nada. E aí o que acontece? Eu continuo vivendo como a média da maior parte das pessoas. Quando a gente está falando de mediocridade, quando a gente fala, esse cara é um medíocre, não é porque ele está fazendo nada no negativo e a gente sabe muito bem disso. É porque eu estou na média, eu faço o que todo mundo faz. E fazer o que todo mundo faz não vai me levar para o próximo nível. Então, se eu não observo a minha vida e não faço aquele primeiro exercício que nós fizemos, que é de avaliar como é que está o estado atual hoje, o que acontece? Eu continuo no fluxo. E aí tá tudo bem, fica tranquilo. Quem assistiu minha palestra de autorresponsabilidade sabe disso. Fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem o casamento que merece. Fica tranquilo se você não tá olhando para a sua saúde, porque tá tudo certo, cada um tem o corpo que merece. Cada um tem o dinheiro no banco que merece, se você não tá questionando, se você não tá olhando, se você não tá deixando de contar historinha e se distraindo com coisas que não são importantes para o seu objetivo. Então, quando a gente fala de questionar, é você, de novo, trazer humildade, flexibilidade para olhar e falar, opa, tem coisa que eu preciso fazer diferente. E, Giovana, por que eu preciso fazer diferente? Porque eu não estou feliz. Eu preciso fazer diferente porque não está legal. Eu estou sofrendo. E aí, quando eu começo a entender o que realmente é importante para mim, quando eu começo a entender que eu posso, sim, dar um significado diferente para o que eu estou fazendo, eu começo a entender que esse sofrimento, ele deixa de ser sofrimento porque ele ganha sentido. E é aí que a mágica acontece. É aí que a minha autovalorização vem, é aí que a minha ação começa a ser muito mais direcionada, com muito mais poder, com muito mais direção. É aí que eu começo a fazer realmente diferença, não só na minha vida, mas na vida das outras pessoas. E por que eu preciso fazer isso? Como é que eu faço, Giovana, para alinhar minha comunicação? Eu preciso trabalhar as minhas crenças. Eu preciso realmente trabalhar a minha crença de entender quem eu sou no meio de tudo isso. E é aí que eu falo que Deus é tão grandioso com a gente, Ele é tão bom, tão bom, tão bom, porque Ele nos deu essa oportunidade de transformação. Ele deu a cada um de nós a oportunidade de fazer diferente. Então, se hoje você está aí, de repente, sem saber direito, né, qual é o seu grande diferencial de identidade, né, qual é a sua grande capacidade, qual é o seu grande merecimento, você pode se tornar exatamente quem você nasceu para ser. E esse é o grande diferencial da nossa transformação de crença. Quando a gente está falando do coach integral sistêmico, que eu falo que essa foi uma das ferramentas que mais me encantou, mas, né, isso que foi mais transformador para mim, foi que para nós, no coach integral sistêmico, pau que nasce torto não precisa morrer torto. Se você, de repente, está vivendo um movimento na sua vida que não está feliz, você não está condenado a viver isso para o resto da sua vida.
Se você está vivendo hoje, de repente, um casamento, uma relação com seus filhos, se você não tem um corpo mais saudável, com mais vitalidade, se você está, de repente, emocionalmente abalado, você não necessariamente é obrigado a viver assim. Você pode crer que é possível se transformar. E esse é o grande poder que Deus nos deu, de fazer diferença, de transformar a nossa vida através daquilo que a gente acredita. E como é que a gente faz isso? Entendendo quem nós somos, na verdade. Entendendo qual que é a identidade real que cada um de nós tem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, essa é a sua maior certeza. E se você não entendeu isso ainda, você precisa descobrir. Você precisa buscar isso dentro de você, que você precisa, sim, se tornar tudo que você nasceu para ser. E não é porque a Giovana está dizendo, não é porque está escrito no livro, é porque é. Você pode se tornar uma pessoa muito melhor do que você já é. Muito melhor, infinitamente maior. E a gente começa como? Entendendo qual é a minha crença de identidade. E quando eu falo de crença de identidade, eu estou falando do meu eu sou. Quando eu falo assim, Giovana, quem você é? Eu sou XYZ. A, B, C, D. E isso tem que estar muito claro na minha vida, quem eu sou. A crença de quem eu sou vai fazer totalmente diferença na construção da minha vida extraordinária. Porque é quem eu sou que vai me gerar a capacidade para realizar. É quem eu sou que vai me gerar a capacidade de trabalhar, de aprender, de construir, de multiplicar, de compartilhar. É só quem eu acredito que eu sou que vai me gerar a capacidade de realização. E conforme eu realizo na minha vida, conforme minha crença de capacidade ela é exercida, vivenciada, eu começo a quê? A ter, a merecer, a usufruir, a buscar, a receber. Então, tem muita gente que hoje fala de crença e fala que, o que você acredita na sua vida? Eu acredito que eu mereço muito uma vida extraordinária, mas eu mereço sem ser e sem fazer. E sem ser e sem fazer, a pirâmide do lado contrário, a pirâmide de ponta para baixo, ela não para. Então, uma das coisas que a gente precisa realmente entender é que, primeiro, eu preciso fortalecer a minha base de quem eu sou. E essa ligação da base, esse fortalecimento da base, ele tem muito a ver com tudo que você acredita sobre você mesmo. Então, eu mereço ter um casamento extraordinário, eu mereço ter uma vida extraordinária, eu mereço ter um carro legal, eu mereço ter dinheiro no banco, mas eu não me sinto essa pessoa. Eu não me sinto marido legal, eu não me sinto esposa legal, eu não me sinto uma mãe presente, eu não me sinto uma mulher, um homem realizado. Então, antes de você querer, primeiro, né, ter o que você imagina, você precisa primeiro fortalecer a sua identidade. E isso é tão forte, tão forte, tão forte, porque assim, existem N questões que acontecem na nossa vida e que sim, ofuscam a nossa identidade. Mas você precisa ter certeza de quem você é, por quem você foi criado. Por isso que a gente fala que o pilar espiritual no coach integral sistêmico ele é tão importante, porque a sua base espiritual ela vai te ajudar a fortalecer a sua identidade. E aí a gente precisa decidir. Por que a gente precisa decidir? Porque não interessa qual é a margem do rio que eu estou, não interessa como é que está a minha vida hoje, eu preciso decidir para onde eu quero levar a minha vida. E para eu levar a minha vida para qualquer nova direção, eu preciso do poder de começar a decidir. E essa decisão tem muito a ver com meus próximos passos, com a minha identidade. Quando eu olho para o céu, quando eu olho, né, para frente, para o futuro, e eu enxergo que não só eu posso fazer diferente, mas que eu sou uma pessoa preparada para fazer isso, eu posso começar a agir de forma grandiosa. E aí eu decido qual é o jogo que eu vou jogar. Se independente da situação que eu estou vivendo hoje, se independente da dor que eu estou sentindo, se independente da perda que eu tive, da dificuldade que eu estou passando, eu decidi me tornar uma pessoa vitoriosa e eu alimentar isso todos os dias, é assim que vai ser. Esse é o grande poder da ação que nós temos. Quando uma pessoa vem para falar comigo no coach, ela fala, Giovana, minha vida não está legal, tá? Mas você quer que a sua vida fique diferente? Porque a gente pode construir isso junto. Desde que você dê o primeiro passo, que é decidir a pessoa que você quer se tornar. Pode dar trabalho, mas é possível.
E você precisa todos os dias, sim, mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo sem muito, de repente com pouca fé, você precisa decidir que sim, você é o cara vencedor, você é a mulher forte, você é a pessoa que está ali pronta para fazer diferença. Esse é o grande lance, essa é a grande jogada. Por quê? Porque existe um mundo de infinitas possibilidades. Existe um mundo onde você pode se tornar a pessoa que você realmente quer ser e começar a se transformar nessa pessoa. Então, quando a gente está falando de poder da ação, quando a gente está falando de ferramentas para a vida pessoal, quando a gente está falando de mudar a nossa vida, a gente está falando, sim, de infinitas possibilidades de abundância. Agora, olha para mim e olha lá para as 3 coisas mais importantes que você, né? A única coisa que você colocou na sua lista. Pergunta para mim hoje o quanto que realizar essa vida é impossível para você. O quanto que está longe de você. Se você realmente se dedicar, tirando a distração, parando de contar a historinha e focar o quanto você está próximo ao esticar, de repente, de um braço, de você viver essa vida extraordinária. E o que é extraordinário para você? O que realmente te faz feliz? O que faz você uma pessoa muito mais vitoriosa, fortalecida, amparada, protegida e abençoada? Hein? Então, esse momento é o momento que você deve respirar fundo e enxergar o que é extraordinário para você. O que seria viver uma vida de abundância? O que seria viver uma vida de grandes oportunidades? Será que isso está tão longe de você? Será que isso está realmente impossível de realizar? Será que se você realmente se colocasse de uma forma mais aprendiz na sua vida, de uma forma mais humilde e realmente se alinhasse, né, com todos os pilares, espiritual, emocional, se colocasse vulnerável, mais fortalecida, corajoso, seria possível de realizar isso na sua vida? Esse é o grande poder da ação. Quando a gente está falando de poder da ação, a gente está falando do poder da realização. Então, eu queria, né, começando aqui a finalizar o nosso bate-papo, né? A gente nem sei que oração, já foi aí. A gente está falando de mudança. Quando a gente fala do poder da ação, a gente está falando de mudança. Tudo que a gente precisa fazer de diferente requer um movimento, requer uma ação, pequena ou grande. E aí essa frase do Paulo, eu gosto muito, que ela fala o seguinte: aprender é igual a mudar. Por isso que no coaching, quando às vezes as pessoas vêm para fazer o coaching, ela fala: Giovana, para quem é o coaching? Aí eu sempre respondo o seguinte: coaching é para quem quer mudança. Porque você pode fazer outro tipo de busca, você vai buscar outras ferramentas, mas o coaching ele vai trazer um movimento de mudança. E aí ele fala o seguinte: aprender é igual a mudar. Nós somos concebidos para a vitória e para o sucesso. Temos capacidade para fazer um mundo melhor e deixar marcas positivas para as gerações futuras. Decida viver essa vida extraordinária e comunique-a para todos ao seu redor. Todas as pessoas podem ser melhores do que são. Então, eu queria muito agradecer vocês, né, por essa oportunidade que nós tivemos juntos. A gente está no movimento de fazer grandes coisas aqui, a gente está agindo bastantão. Amanhã a gente tem toda terça-feira, às 5 horas da tarde, a gente tem live. Na quarta-feira a gente vai ter outro bate-papo desse, mas focado totalmente na vida profissional. Eu vou falar do poder da ação, de plano de ação, de várias outras atividades, principalmente no financeiro, no intelectual e no profissional. Então, eu convido vocês para estarem comigo aqui e queria muito agradecer pela presença, mas eu queria que vocês deixassem um comentário de qual foi, né, a grande ficha que caiu. Quando a gente fala de poder da ação, quando a gente fala de mudança, a gente fala muito dessa questão de compartilhar isso, né? Se eu descubro alguma coisa que é importante para mim, é muito importante que eu leve isso para as outras pessoas. Então, não se esqueçam de convidar as pessoas para quarta-feira e não se esqueçam também de me ajudar no canal do YouTube, tá? E aí eu queria agradecer aqui todo mundo que está presente, né? Eu não sei, eu vou tentar abrir aqui os comentários, mas olha, o pessoal de Maringá, obrigada, Santarém no Pará, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, olha que show, Espírito Santo, ai que delícia, Daiana, quarta-feira é Daiana, São Paulo capital,
Itapajé, Ceará, Bragança Paulista, Jerônimo Monteiro, Espírito Santo, Guaratinguetá, Lorena, Recife. Gente, muito obrigada. São José dos Campos, foi uma alegria tremenda. Foi uma alegria tremenda. Rodrigo, você tirou um print da tela com todo mundo aí, né? Ai, Jesus. Foi uma alegria imensa estar aqui com vocês. Queria muito agradecer. Gratidão por essa oportunidade. Né? A gente sabe que todos os exercícios que a gente faz, ligue as câmeras para a gente tirar uma foto. Queria muito agradecer. Taubaté, estou vendo aqui Taubaté. Quem mais? Taubaté. Agora eu tirei a câmera, ficou mais fácil. E olha, na quarta-feira, além do nosso bate-papo, né, eu vou trazer uma questão. Oi, Tati de Lorena, como é que você está? As alunas do Poder da Ação. Na quarta-feira, a gente vai ter uma presença, tá bom, da Serra, a gente vai ter uma presença também bem legal. João Pessoa, olha, vão falando, né? Vai ser em outro link, vocês vão receber em outro link, tá? A gente vai ter a presença de uma pessoa... Peraí, Rô, que eu tiro. Função put screen aqui no computador. A gente... Fala todo mundo sorriso aí, gente, para tirar uma selfie. Arruma o cabelo. Aê, garotas! Então, na quarta-feira, a gente vai ter um bate-papo sobre profissional, a gente vai falar sobre gestão, sobre liderança, sobre as ferramentas do Poder da Ação para o trabalho, e a gente vai ter uma convidada especial aqui, que é uma gerente comercial nível Brasil, que ela vai falar sobre as tendências de gestão, né, principalmente de gestão comercial, para esse momento. Então, ela vai dar um presentinho para nós aqui, na quarta-feira. Então, vocês não deixem de estar aqui comigo, 9 horas. Vocês viram que o conteúdo é intenso, né? Olha, 1h30 e nós vamos estar aqui, beleza? Por que nós estamos aqui? Porque tem poder quem age, beleza? Topam fazer isso comigo? Aê, Tati! Uhul! Olha, quem reclamou do áudio alto, vocês não viram nada, viu? Porque a gente nem fez yes, né, Tati? A gente nem fez yes. Cadê a Milena? Cadê? A gente nem fez yes. Nessa quarta-feira, né, Milena? Olha lá, a Milena tá aqui, ó. Yes. Por quê? Porque isso faz parte do processo, ok? Né, Lu? A gente precisa fazer yes, não é, Lu? Verdade. Olha lá, viu? Tem que fazer isso. Vou ensinar. Quarta-feira a gente vai fazer isso. Pessoal, então, muita gratidão. Obrigada. Gratidão, Gi. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada. Beijo. Obrigada por tudo. E quarta-feira nós estamos aqui, hein? Papel e caneta na mão. Vamos agir, porque a gente tem muito o que fazer. Beijo, Marcelo. Beijo, Gi. Lu, Wagner, Sônia, Rosimari, Alcione, Tati, Vânia, Silvana, Dayana, Anne. Um beijo, Sol. Obrigada, gente. Foi um prazer. Vânia, Diogo. Olha, adorei, viu? Quarta-feira a gente se vê. Obrigadão.